Amém. Boa noite a todos. Agora vai ser diferente. Eu quero fazer uma oração pela vida de vocês. Quero que vocês curvam a cabeça. Querido ó Pai, Senhor, estamos aqui, ó meu Pai, numa noite de segunda-feira, uma noite fria, ó Jesus. Não viemos aqui para ver o Felipe Sampaio, não viemos aqui para ver um atleta do Botafogo, Senhor, mas viemos aqui para ver o que o Senhor pode fazer na vida de quem obedece, de quem serve, ó Senhor. Eu não quero ser aqui, meu Pai, só mais um. Eu quero trazer, meu Pai, as palavras, eu quero trazer através da minha vida o que o Senhor fez e que possa fazer na vida deles, ó meu Pai. Que não possa ser eu, ó Espírito Santo, mas que possa ser o Senhor, ó Jesus. Que eles possam entender, ó meu Pai, que servir o Senhor, ó meu Pai, é a melhor coisa que tem, ó meu Pai. Em nome de Jesus, amém. Boa noite a todos. Estou muito feliz de estar aqui mais uma vez. Obrigado pelo convite dos pastores. Obrigado pelo convite do pessoal que toma conta do Ministério dos Atletas. Falo para vocês que subir para falar de Jesus, subir aqui, às vezes é mais difícil que jogar aqui o estádio cheio, porque é uma responsabilidade falar de Jesus. É coisa séria. E se vocês obedecerem, se vocês tiverem o entendimento que Jesus é a prioridade, as coisas serão acrescentadas pouco a pouco. Hoje eu vim aqui com um coração falando assim: Senhor, fale comigo, para que aquelas pessoas possam ver o agir do Senhor sobre a minha vida, sobre a minha família. E eu quero te dizer que Jesus não te trouxe aqui à toa. Jesus não te trouxe aqui apenas numa segunda-feira para você escutar a palavra e ir embora. Jesus quer fazer mais na sua vida como Ele fez na minha. E que vocês possam estar atentos. Eu vou ser breve, não vou tomar tanto tempo de vocês, mas mais uma vez estou muito feliz de estar aqui. Ontem no jogo eu estava até aqui: Senhor, temos que ganhar, que amanhã eu quero que a igreja esteja feliz, para que a gente possa ministrar da Tua palavra. Amém? Hoje eu vou fazer de uma forma diferente, vou ilustrar um pouco do que eu passei na minha vida, com algumas partes da Bíblia, que vocês estejam atentos. Hoje eu quero falar sobre Lázaro, e o título dessa ministração hoje é essa: Jesus trabalha em silêncio. Eu quero que vocês abram a Bíblia em João 11, 1. Quando todo mundo abrir, diz amém. Então vamos lá, João 11, 1. Havia um homem chamado Lázaro, ele era de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta. E aconteceu que Lázaro ficou doente. Maria, sua irmã, era a mesma que derramava perfume sobre o Senhor e lhe enxugava os pés com os cabelos. Então, as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. Ao ouvir isso, Jesus disse: essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Quero que vocês repitam comigo de novo: essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Vou apresentar para vocês: meu nome é Felipe Sampaio, tenho 28 anos, sou casado com a Jéssica. Por trás de um homem existe sempre uma grande mulher de Deus. Ela está em casa agora lá com nossos 2 filhos. O Davi, hoje eu tenho uma filhinha também, a Alice, que faz 30 dias de vida. E eu falei para os pastores, para o Léo, que nossa vida é correria, é difícil, né? E antes de eu sair de casa, meu filho tinha falado assim para mim há 2 dias atrás: papai, você não vai dormir comigo hoje? Aí eu falei assim: papai, hoje o papai não pode dormir com você, tem que dormir no hotel. E ele olhou para mim e falou assim: pai, você não me ama mais? Você trabalha todo dia. E aí aquilo no meu coração começou, e a lágrima veio nos meus olhos. E depois daquilo eu falei: imagina Jesus, né? Quando você se prostra do lado dele, faz uma oração, o que ele não quer fazer na sua vida? O que ele não quer fazer? O que ele não quer fazer? Eu ali como pai queria fazer tudo, queria sair, não queria ir nem para a concentração, mas eu quero te dizer que Jesus está atento, Jesus está esperando a tua oração, Jesus está esperando o teu apelo. Chega nele e fala: Senhor, é isso a minha dificuldade, é esse o meu medo. E quando ela ministrou, essa palavra veio no meu coração e veio a confirmação:
Jesus quer fazer muito mais na vida de vocês, mas eles querem que você se aproxime dele também. Voltando ao assunto sobre a morte de Lázaro, isso vem um pouco sobre a minha vida. Eu sou criado numa comunidade, Coab Raposo Tavares, e a história de Lázaro se enquadra um pouco na minha vida. Eu, com 13 anos para 12 anos, participava de um projeto social na comunidade, onde aquele projeto social era usado para tirar as crianças da rua, né? E aquele projeto foi uma oportunidade, foi um instrumento para que eu possa não ser um jogador, mas ser um cidadão. A gente que vem de uma comunidade pequena, de uma desigualdade, a gente ganhou aquela casa na época do governo, da Coab Raposo Tavares. Minha vida começou com luta desde pequeno. Minha mãe veio do Piauí, meu pai veio do Ceará. Minha mãe é uma mulher guerreira que tem 11 irmãos. Meu pai também veio à procura de uma oportunidade ali em São Paulo. E a gente foi sorteado para ganhar uma casa em São Paulo. Só que a gente, quando vem do Nordeste, minha mãe e meu pai, eles não tinham tanto ensinamento. Então a gente foi sorteado, só que uma imobiliária, na época, falou que iria nos ajudar, iria tomar conta daquilo. E minha mãe trabalhava na Pernambucanas na época. Eu lembro que minha mãe ela falou para mim que tinha 13 mil guardado. E ela deu toda nessa casa, nessa Coab. E passando alguns dias, passando meses e tal, minha mãe, o cara da imobiliária sumiu. Eu falei, mas como assim, mãe? O cara da imobiliária sumiu. Resumindo, o cara da imobiliária sumiu com o dinheiro da minha mãe. O nome do apartamento nosso que a gente foi ganho não ficou no nosso nome. E a antiga pessoa que foi morar nesse apartamento tinha um risco de colocar na justiça e tomar a nossa casa. E desde pequeno eu já fui um cara que eu precisava tomar responsabilidade, né? E foi ali que cresceu um elo de responsabilidade, um elo de que eu preciso fazer, eu quero, eu vou. E minha vida foi sempre guiada pelos passos de Deus. Certo dia, jogando numa comunidade, passou um olheiro do São Paulo. E ele me convidou para fazer um teste no São Paulo. E eu morava na Coab, de repente, de um projeto social, ir para São Paulo. E eu fui, em 3 dias fui aprovado no teste, estava numa das maiores categorias de base do Brasil. E Deus já começou a trabalhar na minha vida ali, já começou a mostrar o agir. Do mesmo jeito, aqui na palavra, Jesus viu Lázaro doente, né? E eu tinha na minha casa uma grande doença. O que eu quero te dizer, essa grande doença? Meu pai e minha mãe não eram mais um casais. Eu via dentro de casa. Eu via que meu pai e minha mãe não tinham elos de família, não me ensinaram aquilo. Mas como meu pai me amava muito, eu sentia aquilo, que ele tinha a responsabilidade de cuidar de mim naquele pequeno espaço. E meu pai era um cara que saía de casa, às vezes não voltava, ficava 3 dias fora, nunca passou um Natal comigo, nunca passou um aniversário comigo, mas meu pai, todo dia que chegava, ele cheirava às vezes minha mão e minha boca. Eu falava assim, pai, mas por que você fica me cheirando? E um dia ele falou, eu não quero que você entre por esse caminho e que se você desvirtua. Mas dentro do meu coração já tinha uma semente plantada de Jesus. Dentro do meu coração eu só conhecia Jesus pelo nome, mas a partir do momento que eu fui para a base do São Paulo, resumindo, não tinha aquela família totalmente estruturada, restaurada, eu tinha uma família quebrada. Eu ganhei meu primeiro salário, eu lembro até hoje, com R$700. E eu via aquele problema dentro de casa, né? Eu via minha mãe trabalhava, batalhava e as contas não batiam. Eu via que meu pai não tinha um trabalho fixo. E, ao mesmo tempo, um dia eu chamei meu pai no quarto e falei assim, pai, vem aqui. Falei, pai, a partir de agora, se você quiser continuar levando essa sua vida aí, pode ir embora que eu vou sustentar minha casa. Eu lembro até hoje que meu pai me falou, você com R$700, você acha que você vai conseguir sustentar a tua casa? Eu falei, eu vou, pai, eu vou. E a partir dali foi o sustentar, foi o clique de mudança do meu pai. Eu comecei a jogar no São Paulo,
tive uma lesão muito grave. Eu quebrei o quadril. Com 16 anos, fiquei 1 ano e 2 meses parado. Eu andei de muleta 6 meses. E foi o meu pai, o meu melhor amigo, que esteve comigo, que me ajudava, que muitas vezes me levava a pé até lá embaixo de muleta. E ali eu procurava muito a cura, né? Muita cura, como Lázaro, né? Na palavra de Deus diz que as pessoas chegavam em Jesus e falavam assim: Jesus, chegava para as irmãs de Maria, de Lázaro, e diz assim: mas você não é tão amigo próximo de Jesus? Por que ele não te cura? Não é o mesmo Deus que cura os cegos, que cura os paralíticos? E Jesus em silêncio, em silêncio, em silêncio. O que eu quero te dizer é que muitas vezes você está atrás da cura, mas Jesus quer fazer uma restauração na sua vida. E não é no seu momento, é no momento de Deus. E passavam os dias e Jesus... Shh. A pior coisa é quando a gente quer muito uma coisa e Deus continua em silêncio, né? Passando dali, foi marcada uma cirurgia para mim. Eu cheguei na sala do doutor, o doutor falou: olha, Sampaio, eu te garanto que você vai voltar a andar, mas eu não te garanto que você vai voltar a jogar futebol. E aquilo era a minha única esperança de mudar a história da minha vida, da minha família, ter uma casa para os meus pais, ajudar eles. E ali eu comecei a ver meu sonho ir embora. Mas Deus já tinha uma promessa para a minha vida, mas Ele continuava em silêncio. Mas eu almejava sempre a cura, eu quero, e Jesus... Tss. Foi marcada a primeira cirurgia. Quando eu vou para a sala de cirurgia, o doutor falou: Sampaio, eu achei uma solução. Essa é a última vez. Eu falei: o que é, doutor? Você vai entrar numa máquina de quebra os rins e você vai tomar ali umas pancadas, são 7 sessões. Se você ficar bom nesse tratamento, vida que segue, mas se não ficar, a gente vai ter que operar. E eu fiz a primeira, fiz a segunda, fiz a terceira, fiz a quarta, eu não sentia mais dor. Aí eu repeti o exame, eu já não tinha mais nada. Essa foi a primeira cura na minha vida. E a partir do momento, 2 meses depois, um campeonato, sub-17, olha o agir de Deus. Eu fui o melhor zagueiro sub-17, a gente foi campeão, eu recebi uma proposta do Santos. Mas em alguns momentos a gente quer tomar as nossas decisões. A gente acha que a gente sabe tudo. Enquanto Deus continua em silêncio, a gente quer tomar as nossas próprias decisões. E ali não era o momento ainda de eu sair do São Paulo, mas Jesus disse: tu tem que sair. E eu querendo ficar, e Jesus falou: tu tem que sair. Foi aí quando eu recebi um convite do Santos, assinei meu contrato profissional, fui para Santos, comecei aquela temporada, tinha Neymar, tinha a época que o Santos era campeão de tudo. E Jesus queria me tirar do São Paulo, daquela imagem de um menino lesionado, para me levar para outro lugar, para me trazer uma nova imagem. Muitas vezes o que eu quero te dizer: Jesus quer que você saia da sua zona de conforto. Jesus quer que você saia do seu lugar de coitadinho. Jesus quer que você saia do seu lugar de: ai, Senhor, ai, não. Muitas vezes você tem que tomar uma decisão e sair. Muitas vezes você tem que tomar uma decisão e dar um passo adiante. Não é só murmurar, reclamar, não é depender dos homens, depender do seu chefe. Você depende de Jesus. Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados. O porquê do seu medo, o porquê da sua ansiedade, o porquê da sua preocupação. Jesus diz: avança. Foi quando eu tomei essa decisão e saí, fui para Santos. Foi passando o decorrer do anos e Jesus queria fazer algo mais na minha vida. Chegou a Taça São Paulo, que é a Copa do Mundo dos atletas. Quem joga uma Taça São Paulo, dali pode ter uma grande oportunidade profissional. 2 dias antes de começar, eu era capitão da equipe, levei um carrinho e quebrei o braço. Eu falei: pô, Senhor, para mim é sempre mais difícil. Quando eu acho que eu vou, eu venho para trás. Quando eu acho que eu vou, eu venho para trás. Se você está passando um pouco isso na sua vida, é porque ainda eu acho falta a obediência. Eu não era obediente, sabe? Porque eu só conhecia Jesus pelo nome, eu não conhecia Jesus pelo caminhar. Quando você tomar a posição de: eu tenho uma igreja, eu tenho um lugar, eu tenho um pastor, eu tenho uma pessoa de Deus para me ajudar, você vai ver a diferença que Deus vai fazer na tua vida. E eu não tinha aquilo. Se vocês hoje têm uma oportunidade de ter uma igreja, de ter um pastor, de ter algo para cultivar, para ele te orientar, para te ajudar, dê valor a isso.
Porque anda um monte de gente aí rica, com dinheiro, sobrevivendo só. Eles não vivem, eles sobrevivem. Eles tomam remédio para dormir, eles não têm paz no casamento, eles andam amargurados, eles andam ansiosos. Se vocês têm um lugar, uma igreja, é esse lugar. Defende, protege ela. Porque vocês vão ver, a igreja acontece milagres. E a partir desse momento, Jesus falando ali comigo, quebrei o braço, o que vai ser para mim? Meu time foi campeão, os 11 subiu para o profissional e eu não. E aí o diretor chegou em mim e falou: Sampaio, mas eu vou renovar o seu contrato, só que você vai ser emprestado para o Paulista de Jundiaí, o último colocado do Campeonato Paulista, e falta 3 jogos. E eu falei, eu vou. Ele falou, você vai? Eu falei, eu vou. Cheguei no primeiro dia no clube, 20 jogadores foram mandados embora. Eu falei, Jesus. Olha o que Deus faz. Deus usa os improváveis. Olha o que Deus, pega essa senha. Deus não usa o lugar. A diferença é você. A diferença não está no seu emprego que você tanto reclama. A diferença não está naquilo que você tanto almeja. Muitas vezes a diferença está em você. Eu fui para o lugar onde ele era o último colocado, mas Deus me levou ali para fazer a diferença. E o meu primeiro jogo como profissional, 5 minutos, o outro zagueiro faz um pênalti e toma um cartão vermelho. E eu falei, é sério? E eu lembro até hoje que na arquibancada só estava minha esposa, meu pai e um amigo que sempre me ajudou. E ele foi expulso. A gente perdeu de 2-0. Jogo seguinte, o time já estava rebaixado, tinha um olheiro de Portugal vendo lá. Eu fui destaque do jogo e eu fui expulso aos 90 minutos. Acabando o jogo, meu telefone toca e eles falam, você tem uma oportunidade para ir para Portugal. Então você está entendendo que muitas vezes não é o lugar, a diferença está em nós. Como somos filhos de Deus, a diferença está em nós. E foi aí que começou a minha história. Eu fui fazer teste em Portugal, fui aprovado. Eu lembro até hoje que meu empresário me deu 80 euros e eu fui com 80 euros e uma mochila. Dentro dessa minha mochila tinha um monte de sonhos. Eu falei, eu não volto nunca mais para o Brasil. Fui para o primeiro time em Portugal, Boa Vista. Deus é lindo. Com 4 dias, eu fui aprovado. No 7º dia, primeiro jogo, minha estreia, com 18 anos, eu estreiei contra o Benfica, estádio com 30 mil pessoas. Agora você vê o poder da obediência, de escutar Deus. Eu estava no último colocado no estadual Paulista de Jundiaí. 20 dias depois eu estava jogando uma primeira divisão em Portugal contra o Benfica com 30 mil pessoas. Mas eu ainda achava que conhecia Jesus. E aqui Lázaro era um grande amigo de Jesus. Lázaro era um amigo de Jesus. E muitas vezes as pessoas que estão ao redor falam assim para você, mas você não vai na igreja? Por que as coisas não dão certo para você? Eram as mesmas pessoas que falavam para a irmã de Lázaro, Maria. Mas Jesus curou o cego, por que ele não pode fazer algo na tua vida? Não escute ninguém, continue avançando, seu alvo é Cristo. Não escute as pessoas em volta, Deus quer fazer muito mais na sua vida, mas Ele não quer fazer no seu tempo, Ele quer fazer no tempo dEle. E Jesus não quer fazer a cura, Jesus quer restaurar a sua casa, a sua família. Jesus quer fazer muito mais. E depois daquele jogo, eu fui destaque no campeonato, fiz 27 jogos. Fiquei 3 anos no Boa Vista, fui vendido para a Rússia, é aí que entra as distrações. Fui vendido, tinha um salário baixo, era dizimista, era fiel. Fui para a Rússia, parei de ser. Meu time estava muito bem, fui para as férias, aquela empolgação de jovem, fazia festa para todo mundo, comprei garrafa de uísque, fiz um monte de coisa. Mas ali não estava sendo eu. Aquela minha obediência, quando Jesus me honrou, não fui obediente. Então, foi aqui que começou a minha história, pela dor. Jesus está te chamando pelo amor e você não quer vir. Se você quiser vir pela dor, é pior.
E foi aí que começou por mim. Eu estava na Rússia, voltei de férias, tive uma lesão no joelho. Os médicos não descobriram o que era aquela lesão. Eu recuperei a lesão do joelho. Eu tive uma lesão no tendão de Aquiles. E aquele contrato que eu trabalhei tanto, todo aquilo que Jesus preparou para mim, eu perdi. Voltei para casa, recebi uma proposta do Mallorca, da La Liga. Falei, caramba, vou jogar contra o Messi, Cristiano Ronaldo, vou jogar contra todo mundo. Fui para a Espanha, assinei o contrato. No contrato tinha uma cláusula que se em 7 dias eu tivesse uma recaída no joelho que eu machuquei na Rússia, eu perdi o contrato. No 7º dia eu torci o joelho e perdi. Perdi a Rússia e perdi a Espanha. E depois disso, andei vagando, voltando para o Brasil, eles me colocaram numa conexão de 24 horas. E aí eu comecei a entender que, a partir do momento que a gente não tem compromisso com Deus, Deus também não tem conosco. A gente tem muito, Léo, sabe? A responsabilidade de que a gente tem que ter, tem que ser, tem que querer, Deus tem que fazer na nossa hora. Mas eu quero te dizer aqui, você tem sido obediente com Deus? Você tem sido obediente com Deus na sua parte financeira, na sua parte amorosa, na sua parte espiritual? Qual é a sua área que você não tem sido obediente para Deus? E eu, de um grande salário, fui para Portugal. Chegando em Portugal, meu time estava em primeiro colocado, um time pequeno. Passando um mês, eu recebi a melhor notícia da minha vida. Minha esposa estava grávida. E ela me ligou, olha amor, tô grávida, pô, foi a melhor notícia da minha vida, foi algo impactante. E ali, 2 semanas, um tempo depois, já tinha, a gestação já estava um certo momento, ela falou assim, amor, chegou a hora da gente descobrir o sexo. Eu falei, olha, marca um exame de manhã e à tarde, porque eu quero saber o sexo do bebê. Chegou no grande dia, o treinador marcou o treino para 2 horários, de manhã e à tarde, eu não pude ir. Minha esposa me ligou depois do treino chorando. Eu chorando? Aí ela falou assim, eu tenho algo mais importante para te falar antes do sexo. Aí eu falei, o que foi, amor? Ela falou, nosso filho foi diagnosticado com uma doença na cabecinha e eles nem quiseram me falar o sexo. Eles me orientaram a tirar a vida do Davi. E aquela notícia, não consegui entender aquilo. E direto dali eu fui direto para uma concentração. E eu falei, não amor, está tudo errado, amanhã você vai na melhor médica de Portugal, amanhã você vai no melhor doutor, ela errou, não é possível. E no outro dia ela foi e meu filho tinha um caroço na nuca, que os médicos não sabiam distinguir o que era aquilo. Foi aí que Jesus começou a me tratar na dor. Foi aí, quando Lázaro estava morto, quando Lázaro estava 4 dias, e todo mundo se perguntando, Jesus, você não vai fazer nada? E Jesus, shh. Jesus começou a trabalhar na minha vida a partir daquele momento. 3 semanas a mais, fomos fazer outro exame, meu filho tinha um problema no coração, as válvulinhas do coração dele não batiam bem. E eu comecei a entender que Jesus me chamava para algo maior. Jesus me chamava para algo maior. Foi aí também que num certo dia eu cheguei no hospital e falei assim, doutor, o que eu preciso para o meu filho ser o melhor atendido em Portugal? Tudo que eu tenho de dinheiro aqui eu vou. Você começou a entender a importância do dinheiro. Seu filho, o que ele tem hoje, não pode ser atendido no particular, ele tem que ser atendido no público. E a partir daquele momento, era meu sonho ser pai. Era meu sonho, meu time estava em último colocado, foi para último. Minha esposa, só eu e ela em Portugal, meu filho com uma doença. Eles diziam lá, eles têm uma forma de dizer que ele vai ser mongoloide. E eu ficava pensando naquilo, imagine eu no avião, eu indo para o jogo, meu filho sem poder falar, de cama. Mais para frente, minha esposa pega uma doença no fígado que 0,0,0,1 de pessoas tem chance.
E um dia antes ela estava coçando a mão, eu falei, ô, amor, eu acho que já é coisa da sua cabeça, você está ficando doida, não é possível. O Davi já tem um probleminha, você quer trazer outro. Ela falou, me leva no hospital agora. E a gente levando ela no hospital, chegando lá, o médico falou, você tem uma doença que 0,1 das pessoas gestantes tem. Você já tem que ficar aqui, você não volta mais para casa. E aí eu voltei para casa sozinha, minha esposa no hospital. Eu ajoelhei e falei, pode falar, Senhor, o que o Senhor quer de mim? Pode falar, ó Pai. E na semana seguinte eu tinha um jogo, e ela precisava fazer um exame também que se chama, acho que se chama minocentese, é que enfia uma agulha de 20 centímetros e pega o xixi do bebê. E eu não tinha contado para ninguém aquilo no clube. Chegando no dia, liguei para ela, falei, então amor, deu tudo certo? Ela deu. O exame era às 6, às 7 eu ia jogar. Eu num aquecimento nervoso, tenso ali, preocupado. E liguei para ela assim, amor, deu tudo certo, deu tudo certo. Começou o jogo, 10 minutos de jogo e eu, pum, gol. Falei, cara, minha esposa deve estar lá feliz agora. Coloquei a bola debaixo da barriga. E aí, 5 minutos depois, fui fazer um giro. Eu tive uma lesão na coxa, eu estourei todo o músculo da coxa. E aí eu comecei a entender. Falei, eu sei, Senhor, o que o Senhor quer de mim. E um dia lá de joelho, eu lembro até hoje que eu falei assim, ó Senhor, se um dia você curar meu filho, aonde eu pisar a planta dos meus pés, eu falarei do que o Senhor fez na minha vida. Mas agora eu vou chegar na parte mais importante para vocês entenderem a importância da igreja. A importância. Certo dia, antes da minha esposa ser internada, a gente foi num culto. Eu estava sentado no último lugar, assim, eu e ela. O pastor começou a ministrar sobre cura. Sobre cura, sobre cura, sobre cura. Saiu uma mulher da nossa frente, assim, ela deu a volta. Ela foi na barriga da minha esposa e eu não conseguia ver o rosto dela. E ela falava assim, seu filho vai ser curado. E eu, como eu conhecia Jesus só pelo nome, só como falar, na minha cabeça veio, aquilo está tudo armado. Foi o pastor. E aí ela olhando, ela orando, ela voltou para o lugar dela. Eu olhei para a Jéssica e falei, amor, minha esposa chorando, chorando. O pastor falou, quem veio aqui a primeira vez dela? Eu falei, amor, será que essa mulher é um anjo? Eu virei minha cadeira, eu falei, quando acabar o culto eu vou falar com ela, ela não vai sair daqui. E ela desapareceu. Ela desapareceu, o anjo do Senhor curou a minha esposa dentro da igreja. Está vendo a importância de ter a igreja, de ter um lugar, de ter um pastor? E muitas vezes a gente está desvalorizando a igreja, a nossa casa, por erro dos humanos. Todo mundo pode errar, todo mundo vai errar. E aqui na palavra de Deus diz algo que mexe muito comigo. Jesus era um grande amigo de Lázaro, né? Mas aonde está na Bíblia dizendo que Lázaro tinha um grande destaque de honra? Muitas vezes você está colocando confiança nos seus amigos só porque você ajudou ele, só porque é seu amigo, você está esperando algo dele. Mas você tem que esperar de Jesus, você não tem que esperar do humano. Você tem que esperar de Deus. E aí, acabando o culto, eu cheguei no pastor, eu falei assim, pastor, pode falar para mim, quem é aquela mulher? Ele falou, que mulher, São Paulo? Eu falei, aquela mulher que foi na barriga da minha esposa. Ele falou, nunca vi ela. Eu nem sei quem é. E eu falei, eu vi Deus, mano. E a partir dali minha oração foi, Senhor, meu filho já está curado. Senhor, meu filho já está curado. E eu vou me converter, e aonde eu for, falarei do teu nome. E naquele momento, eu estava machucado. Meu time estava em último. Minha esposa estava no hospital. Sabe como estava Jesus? Porque a nossa fé, ela é muito mais além, é pelo que a gente vê. E quando eu vi aquilo, ainda tinha aquela desconfiança, será mesmo? E semana seguinte, no dia do parto, começou o parto, eu de joelho. Eles são meio frios, os portugueses. Falei, o que você está fazendo de joelho aí? Eu falei, meu Deus vai agir hoje.
Aí eu falei, é só você que vai fazer o parto? Ela, precisa de mais alguém? E aí eu comecei a orar, e ela saiu da sala, e ela não voltava. Aí quando ela voltou, eu falei, que hora vai começar? Ela falou, só vai começar quando a sala de cirurgia estiver preparada para o teu filho. Porque ele tem um probleminha no coração e na cabeça. Eu suava ali, eu suava. E começou o parto, eu de joelho. E ela falou assim, pai, levanta daí. Ela falou, coloca a mão aqui na barriga. Eu falei, essa mulher só pode ser doida. Ela falou, coloca a mão aqui na barriga. Ela falou, quando eu contar até 3, tu vai empurrar a barriga para baixo. E a gente foi, 1, 2, 3 e pá! Meu filho, E eu só queria olhar para a cabeça dele para ver se tinha alguma coisa. Ela já pegou meu filho rápido, deu para minha esposa e foi até a sala de cirurgia. E aquela tensão, aquela preocupação. E aí que eu quero entrar aqui nessa parte. Jesus ressuscita Lázaro. Jesus, outra vez, profundamente comovido, foi até o sepulcro, em uma gruta com uma pedra colocada à entrada. Tirem a pedra, disse ele. Tem muita pedra aqui na sua vida, que não é Jesus que vai tirar, precisa de você, precisa da sua atitude. Tem muita pedra na sua vida, que não é só Jesus, é você. É você que tem que avançar, é você que tem que tirar, é você que tem que ajoelhar seu joelho no chão, é você que tem que orar, é você que tem que perseguir. Porque muitas vezes a gente coloca muita culpa em Deus, mas não, a pedra quem tem que tirar da nossa vida é nós, e o milagre quem faz é Jesus. Se preocupa só em tirar a pedra, porque o impossível quem vai fazer é Jesus. E disse-lhe Jesus, não falei que se você cresce, veria a glória de Deus? Depois de dizer disso, Jesus bradou em alta voz, Lázaro, venha para fora. E naquele mesmo instante, a médica descia e falava para mim, teu filho não tem nada. Você viu que em todo o tempo da minha vida eu sempre procurei a cura e eu andava e vinha para trás, andava e vinha para trás. E hoje viver nesse momento lindo aqui no Botafogo, muito mais que um atleta, muito mais que um ser humano. Hoje eu posso te dizer que não foi a cura do meu filho, foi a ressurreição que eu fiz. Lázaro podia ser curado por Jesus. O que era uma febre lá? Jesus dava ordem e falava assim, pode ser curado, Lázaro. Mas Jesus esperou 4 dias, esperou ele estar fedendo, esperou ele estar lá morto. E naquele momento ali da gravidez da minha esposa, eu tive que esperar, eu tive que ajoelhar, eu tive que ter o meu ato de fé, eu tive que tirar a pedra também e acreditar que Deus poderia fazer. Qual é a pedra da sua vida? Qual é a pedra hoje que te impossibilita de você avançar? Qual é a pedra que você está esperando? Se Jesus ressuscitou um morto, o que é as preocupações que você tem no seu dia a dia? O que é as preocupações do seu dia a dia? Qual é o seu medo? Jesus não quer fazer só uma cura, eu falo de novo, Jesus quer restaurar a sua vida, Jesus quer uma ressurreição. E na palavra de Deus diz que se você se posicionar, você salvará a sua descendência. Você sabe qual é o peso da sua descendência? O seu filho, o seu neto, o seu sobrinho, sua tia, todo mundo salvará através da sua vida. Então Jesus quer que você avance, irmão. Jesus não quer que vocês fiquem se preocupando com direita, com a esquerda. Jesus quer que você anda para frente, arranca a pedra. E ao 44, o morto saiu com as mãos, os pés envolvidos em faixas de linha e o rosto envolto num pano. Disse-lhe Jesus, tirem a faixa dele e deixam ir. Eu estava todo enfaixado também pelo pecado, pelo medo, pela ansiedade, por tudo. E Jesus, quando fez mais que a cura do meu filho, Ele fez a ressurreição, sabe por quê? Hoje eu e minha casa serviremos ao Senhor.
Lembra o meu pai lá, que não era um bom pai dentro de casa, que não seguia os meus princípios? Hoje ele é batizado nas águas. Hoje ele lidera um projeto social onde a gente cuida de 120 crianças. Hoje ele é neto de 2 netinhas. E eu vou te dizer, há poucos dias atrás, eu fui testado de novo. Minha esposa pegou a mesma doença que ela teve no Davi, com a Alice aqui no Brasil. Só que agora eu já estava fortificado. Só que agora eu já sabia que era Deus que cuidava de todas as coisas. E aqui é diferente o tratamento. Colastase é uma doença que sobrecarrega o fígado. E se ele soltar um líquido e o bebê ingerir, poderia morrer. Só que quando eu não conhecia Jesus em Portugal, eu ficava louco. Aconteceu a mesma coisa aqui no Brasil. Sabe o que a gente fez? Ajoelhou e entregou para Jesus. A gente ia ver o coraçãozinho dela todo dia no hospital. Teve um dia também que foi marcante para mim, foi o jogo contra o Santos. Eu tinha uma oportunidade de fazer o gol no último minuto e minha esposa tinha ido no hospital. Muitas vezes você pode ver um atleta, uma pessoa na TV, mas antes dele ser um atleta, dele defender um grande clube, um grande escudo, ele é um ser humano também. E eu quero te dizer, não deposite toda a sua confiança num clube, num jogador. Deposite sua confiança em Jesus, que é Ele que salva. Hoje viveremos um grande momento, hoje estamos vivendo um grande momento no Botafogo, mas porque ali tem homens de Deus. Jesus nos colocou nesse posto para a gente vir falar de Jesus. Quando eu recebi o convite, eu falei, Senhor, eu vou lá cumprir o milagre que o Senhor fez na minha vida e mostrar para aquelas pessoas que muito mais de eu ser um jogador, de eu ser um atleta, de eu estar numa posição de destaque na TV, eu sou um cidadão dos céus, eu sou o teu filho. E eu quero te dizer, igreja, que Deus quer fazer muito mais sobre a sua casa, sobre a sua vida, não quer fazer só uma cura, Ele quer fazer um milagre como foi feito na minha. Que Deus abençoe a vida de vocês, foi um prazer estar aqui. Amém?